Tudo bem? Meu nome é Rafaela, estarei compartilhando um texto hoje que se encontra no livro de Isaías, do capítulo 40, dos versículos 29 a 31, que diz assim: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, e andam e não se cansam. Deus abençoe. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei. Pois do pecado me livraste. E agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandece seu nome. Exaltai ao Senhor. Exaltai, engrandece seu nome. A Ele se louvar. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei. Pois do pecado me livraste. E agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandece seu nome. Exaltai ao Senhor. Exaltai, engrandece seu nome. E a Ele se louvar. Exaltai, engrandece seu nome. Exaltai ao Senhor. Exaltai, engrandece seu nome. E a Ele se louvar. A Ele se louvar. Exaltai. Aleluia. Uhul. Senhor, poderoso.
do teu imenso amor. Através do teu rio eu tenho livre acesso a ti, e me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu filho eu tenho livre acesso a ti, e me fez chegar aos teus pés, me humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minha ferida, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer. Deixa teu rio passar em minha vida e curar minha ferida, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz de mim o teu querer. As mães são flores. As mães são maravilhosas. São lírios lindos e belas rosas, São dálias, cravos e açucenas. jasmins, violetas amenas. As mães são flores sagradas. Merece nosso carinho, nossa admiração. O nosso amor mais sincero, a nossa dedicação. Bem merecem no seu dia. E pelo amor que elas têm, 1000 beijos e parabéns. as mães são símbolo do amor. De sacrifício e dores. Fazemos a elas, portanto, justiça, dizendo: as mães são flores. Ó mães queridas, nós amamos vocês. E neste dia abraçamos também. Ao Deus bendito, por vós rogamos, que vos dê vida por muitos anos. Eu sou Gabriel, jovem soldado do Corpo de Guaianazes, e eu desejo a todas as mães um feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães, mãe. Eu te amo muito. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe
sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe num toque de amor. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Você é linda, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Você é linda demais, perfeita, amada do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa, aos olhos do Pai. Aleluia, meus irmãos. Boa noite a todos. Em especial, boa noite para todas as mães. Feliz Dia das Mães. Hoje é uma data comemorativa especial. Eu creio que vocês devem saber que se estivéssemos tendo nossos cultos normais, provavelmente hoje a gente faria uma comemoração especial, apresentaria as mães, teriam apresentações. Infelizmente, nós não podemos fazer isso de forma presencial, né? Nada a circunstância atual. Mas nós gostaríamos de, na noite de hoje, trazer uma palavra voltada para as mães. E o texto e a personagem no qual nós vamos nos basear não é uma personagem tão conhecida assim. Eu não sei quanto dos irmãos, só de mencionar o nome dela, vão se recordar. Mas hoje nós vamos trazer um texto baseado em Agar. Agar é uma personagem da Bíblia que aparece no livro de Gênesis, no qual ela é uma escrava egípcia
de Sara, mulher de Abraão, e mãe de Ismael, que é filho de Abraão, né? Então, essa é a personagem no qual nós vamos basear o nosso sermão de hoje. E o texto especificamente para a nossa reflexão de hoje é o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículos do 14 até o 21. Mas antes de fazer a leitura, deixem-me apenas trazer um pequeno contexto do que está acontecendo e que gera então esse texto de hoje. O que ocorre é que Sara havia dado à luz ao Isaac, né? Então, o filho de Abraão com Sara. Porém, Agar já tinha dado um filho a Abraão, né? Talvez alguns irmãos se recordem, mas o que ocorre é que, naquela época, se uma mulher tinha uma escrava e era estéril, ela então falava para o marido, né, ter filhos com a escrava para considerar que os filhos fossem dela, né? E o que a gente percebe é que isso não dava muito certo, né? Porque gerou conflitos dentro da família. No caso, depois que Agar teve o Ismael, ela começou a passar por cima da Sara, literalmente, a humilhar a Sara e tudo mais. E isso gerou uma primeira situação, conflito entre as duas, né? E o texto onde a gente vai ter a leitura de hoje, ocorre uma segunda situação, conflito dentro da família. Acontece que depois de Isaac nascer, né, e começar a crescer, ele foi desmamado, e no dia que foi desmamado, Abraão deu uma grande festa para Isaac, né? Mas em algum momento dessa festa, a Sara notou que o Ismael, né, o meio-irmão mais velho de Isaac, estava rindo do Isaac, né? A gente não sabe se ele fez alguma brincadeira de mau gosto, ou se ele só estava rindo da criança. A gente não sabe mais detalhes, né? Mas a Sara viu essa situação e foi reclamar com Abraão. E ela faz um pedido a Abraão, que é uma coisa complicada. Ela literalmente pede para Abraão para mandar a Agar e o Ismael embora do acampamento. Então, ela pede para mandá-los para o exílio, né? Expulsá-los do grupo ali. E Abraão fica, claro, né, mexido, porque tratava-se de algo que influenciaria um filho dele, né? Mas Deus o acalma, né? Deus intervém e o acalma, e deixa claro que não vai deixar o Ismael desamparado, né? E fala para ele proceder como deveria agir. E aí entra então o texto de hoje, repetindo, é Gênesis 21, versos 14 até o 21, e a leitura diz o seguinte: Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: O que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou.
levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Bom, Agar, ela não é uma personagem tão recorrente, né? Nem tão clássica para pregações no Dia das Mães, como seria talvez a Ana, mãe de Daniel, ou a própria Maria, mãe de Jesus, né? Mas eu acredito que nós podemos realmente perceber algumas características nesse texto para refletirmos essa noite. E a primeira característica que eu gostaria de apontar é a questão do que ocorre ali com Agar e seu filho, né? A água da vasilha, né, da jarra, sacola de couro, enfim, a água ela acaba, né? A água ela acaba. E a gente sabe que num deserto a água é vida, né? A água é vida. Algumas pessoas dizem que o ser humano pode sobreviver até 7 dias com inanição completa, né? Ou seja, sem comer nada. Mas dificilmente sobrevive a mais de 2 dias sem água. Perdão, meus irmãos. É que tá bastante frio durante a gravação do sermão de hoje. E o que acontece é que sem água, então, o ser humano sobrevive no máximo 2 dias. E assim que a água acaba, né, acabam-se as esperanças de continuar vivendo, né? Agora, percebam o que acontece. A água acaba, Agar pega o menino, põe debaixo de um arbusto, onde provavelmente deveria ter um pouco de sombra, né? E se afasta dali. A primeira coisa que eu gostaria de perceber aí é a questão da preocupação dela em deixar o menino num lugar com sombra. Crianças são menos resistentes do que adultos ao calor, né? Desidratam mais rápido. Então a Agar, ela demonstra uma preocupação sim com o bem-estar do menino, né? E é possível imaginar que ela estava em desespero ali naquele momento, né? Então ela tenta prover o máximo possível de alívio para a criança e se afasta. Eu gostaria de focar nessa questão de produzir alívio. Uma das coisas que as mães têm, no geral, é a tendência de tentar proteger seus filhos, né? Muitas pessoas poderiam chamar isso de instinto materno, né? E talvez seja exatamente isso, um instinto que as mães têm de proteger e cuidar, né? E a Agar, ela demonstra esse instinto mesmo numa situação de desespero, né? Ela tenta dar para o menino um pouquinho de alívio. Então, essa proteção que as mães têm, esse desejo protetor que as mães têm com relação aos seus filhos, é algo extremamente saudável. Tentar cuidar, proteger. Claro, meus irmãos, não pode ser algo desmedido. E quando eu digo desmedido, é que a mãe ser protetora é bom. A mãe ser super protetora não é saudável. Não é saudável. Porque se ela for super protetora, ela vai tirar a autonomia do filho, dos filhos, enfim. E isso vai atrapalhar no desenvolvimento deles.
Então, a primeira característica é proteção materna é algo positivo, né? É algo positivo, mas não pode virar super proteção, tá? Agora, é interessante que ela deixa o menino no arbusto, debaixo do arbusto, né? E se afasta, distância de um tiro de flecha. Bom, não dá pra gente saber exatamente qual é essa distância, tá, meus irmãos? Mas dizem alguns arqueiros antigos aí conseguiram disparar flechas a mais de 50 metros de distância, né? Então a gente está falando de uma distância relativamente considerável, né? Que ela ainda poderia, né, ver o menino, claro, mas que, né, talvez isso já abafasse um pouco o som do choro, ou mesmo a questão de ver o rosto, né? O desespero da criança. Sobre essa questão de ter deixado o menino se afastado, e aí a segunda característica é perceber que nessa hora de desespero, infelizmente, a Agar tomou a decisão errada. Ela desistiu da criança. O que acontece, meus irmãos? O desespero de Agar deve ter levado ela a pensar: acabou, vamos morrer. Se vamos morrer, pelo menos eu não quero ver ele morrendo perto de mim. Então, ao invés de manter o filho próximo a ela e continuar protegendo o que seria o manter esse instinto protetor, ela deixa o filho para morrer e se afasta. Veja, meus irmãos, existem situações nos nossos dias atuais que são complicadas. Existem mães que têm filhos com problemas de drogadição, mães com filhos com problemas de alcoolismo, mães com filhos com problemas de serem filhos briguentos, baderneiros. Agora, seria impróprio em qualquer momento nós dizermos que é bom que uma mãe desista de seus filhos. Não é. Não é bom. Porque quando a mãe desiste do filho é porque provavelmente todo o restante já desistiu também. Tá? E se a mãe desiste do filho, que situação ruim esse filho está. Então isso não é aconselhável de forma nenhuma. Mães não devem desistir dos seus filhos, mães não devem abandonar seus filhos. É claro que sim, as mães devem deixar os filhos colherem as consequências de escolhas ruins que tomem. No caso do texto especificamente, não era o caso. Ismael ali era um menino, né? Não tinha como se proteger sozinho, se sustentar sozinho. E Agar abandona ele. Por mais que ela tenha tentado aliviar o sofrimento da criança, deixando ele na sombra do arbusto, mas ela não procurou uma forma de realmente resolver a situação. Né? Procurar uma fonte d'água, procurar algum poço ou alguma coisa do tipo. Né? Então, a atitude de Agar aqui, ela não serve de exemplo. Né? Ela não serve de exemplo. Porque ela olha primeiro o seu interesse emocional e depois o interesse físico do filho. Né? Meu filho vai morrer. Eu não quero sofrer vendo ele morrer. Então eu deixo ele para morrer sozinho, abandonado e distante de mim, e vou para outro lugar onde eu posso então chorar a morte do meu filho. Não é uma atitude correta, meus irmãos. Não é de forma nenhuma atitude correta. Graças a Deus, nessa situação, ele próprio intervém e fala então com Agar, né? Fala então com Agar. E o interessante, meus irmãos, é que o
o verso 16 deixa claro que Agar se afastou e começou a chorar. Mas no 17, quando Deus vem falar com Agar, ele não fala, olha, eu ouvi o seu choro e decidi acudir você e o menino. É interessante que ele diz que Deus ouviu o menino chorar. Deus ouve o menino chorar. E atende a necessidade, não porque Agar estava chorando, mas porque o menino se põe a chorar. Então, meus irmãos, o que eu gostaria de trazer nessa parte é que provavelmente Deus também não aprovou a atitude de Agar de se afastar do filho e desistir do filho. Ainda assim, por sua misericórdia, ele abre os olhos de Agar e faça com que ela veja uma fonte. Então percebam uma coisa interessante, meus irmãos. A fonte já estava ali. Bastava Agar abrir os olhos. Talvez se ela não tivesse desistido do filho e deixado ele para morrer, e tivesse continuado caminhando com ele, cuidando dele, como seria o seu papel de mãe, ela tivesse visto a fonte, encontrado a fonte, naturalmente, né? E aí, Agar e Ismael bebem, se saciam, né? Vivem no deserto. E a última menção que esse texto faz a Agar é que ela conseguiu uma mulher para o Ismael da terra do Egito. Eu já falei no começo, meus irmãos, Agar era egípcia. É natural que você tente idealizar para a família dos seus filhos alguém que esteja dentro daquilo que você imagina que é uma pessoa boa, né? E aí nós vemos de novo o cuidado materno. Quer dizer, a gente tem dois exemplos positivos por parte de Agar nesse texto e um negativo, né? Nesse caso, meus irmãos, eu gostaria de ressaltar que a mãe deve sim se preocupar com o futuro em termos de relacionamento dos filhos. Meus irmãos, especialmente minhas irmãs, que são mães, seus filhos são preciosos, seus filhos são importantes, seus filhos são relevantes. Por isso, não entreguem seus filhos para qualquer um. Não entreguem seus filhos para qualquer um. Porque a minha filha está namorando com um rapaz, mas eu não gosto muito dele. Aconselhe a distanciar. Tenta abrir os olhos do seu filho, da sua filha. Ensine a procurar bem, ensine a procurar pessoas de bem. E aí é algo que eu costumo dizer para os jovens, né? Mas agora eu vou dizer para as mães. A primeira característica que tem que ser procurada em alguém para se relacionar, para formar família, quando nós somos cristãos, é que a outra pessoa tem que ser crente com C maiúsculo. Não é ser crentinho, não. Não é ser crente Raimundo, um pé na igreja, o outro no mundo. É ser crente com C maiúsculo. É ser uma pessoa que lê a Bíblia. É ser uma pessoa que ora. É ser uma pessoa que é constante na comunhão da igreja. É ser uma pessoa que serve a Deus dentro da igreja e não ocioso. Essa é a primeira característica, meus irmãos. Ajudem seus filhos e filhas a enxergar que eles precisam encontrar alguém que seja um bom cristão.
Procure alguém que você sabe que vai poder formar uma família estruturada. Aconselhe desde cedo. E sim, se envolva com o relacionamento dos seus filhos. Conheça a pessoa com quem eles estão se relacionando. Permita que ela faça parte da vida familiar de vocês, para que você possa ver essa pessoa. Faça parte da vida familiar dessa pessoa com quem seus filhos estão, para que você possa ver também como é a família da pessoa e a pessoa no seu ambiente familiar normal. Né? E cuide, aconselhe. Se o seu filho ou sua filha em algum momento estiver com alguém desaconselhável, dá um puxãozinho de orelha. Ensina a escolher bem. Aconselha a escolher bem. Isso também é papel da mãe. Então, meus irmãos, Agar aqui ela nos serve de exemplo na questão do instinto materno, protetor, de cuidado, sem ser super protetora, né? Ela também nos serve de exemplo na questão da preocupação com o relacionamento familiar do filho. Mas infelizmente, em um certo momento ela desistiu do filho. Graças a Deus que ela se redime no final do texto, não é verdade? Graças a Deus que ela se redime. Mas, minhas irmãs, não cometam o mesmo erro de Agar. Não desistam dos seus filhos, tá? Lutem por eles. Se você não pode lutar pelos seus filhos de pé, lute por ele de joelhos. Ore pelos seus filhos. Ore pelos seus filhos diariamente, para que Deus possa sustentá-los. Ensine seus filhos a ler a palavra diariamente. Minha irmã, talvez você pense que é muito trabalhoso, mas todo dia sente-se com seu filho, nem que seja por 10 minutos. Leia um texto bíblico, nem que seja um versículo apenas, ou um salmo apenas. Leia a Bíblia, leia a palavra com seu filho todo dia e ore com seu filho. Ensine seu filho a orar. Mas meu filho já é grande. Não importa, minha irmã. Não importa, minha irmã. Seu filho é grande, mas se ele ainda está na sua casa, ele ainda depende do seu cuidado. Ele ainda está sob a sua proteção. Pense que enquanto o seu filho estiver em casa, ele está sob os seus cuidados. Então cuide, meu irmão, minha irmã. Leia a Bíblia com seu filho, ore com seu filho, ensine seu filho a ir na casa do Senhor, ensine seu filho a servir na casa do Senhor. Desde cedo ensine que ele precisa servir na casa de Deus. Porque se vocês cumprirem esse papel de mãe, ensinando seus filhos a andar nos caminhos de Deus, seus filhos não se desviarão desse caminho. Que Deus abençoe a todos. Minhas irmãs, que Deus abençoe vocês, dê muita graça nesse dia. Eu oro por cada uma de vocês. Peço a Deus paciência, peço a Deus cuidado, proteção, sabedoria. E dou aqui a bênção de Deus para todas as mães. Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, pra poder lhe explicar como é grande